Oi, Marcos. Se a gente fizesse a seguinte pergunta para você, o que é que te atrai mais no estudo do nazismo? O que é que você diria? Bom, aquilo que eu mencionei na primeira questão, a grande curiosidade que eu tenho é entender qual foi a mentalidade nazista que levou um país tão sofisticado como a Alemanha a cometer aquele crime colossal, sem paralelo na história, né? E aí, as minhas pesquisas me encaminharam para a questão moral. É uma questão inescapável, incontornável nesse caso. Porque a gente tem um padrão, um código moral judaico-cristão, não matarás, não, né, coisa dos 10 mandamentos, está tudo muito claro ali. E o nazismo vai introduzir uma forma de inversão moral, transformando aquilo que era crime em virtude. Ou seja, mesmo sabendo que o que eu estava cometendo, que estava se cometendo ali um crime, aquilo era revestido de virtude. Então, esse aspecto da inversão moral que sempre me atraiu no nazismo. O nazismo foi, digamos, o empreendimento mais bem sucedido de inversão moral, que faz com que os seus seguidores se transformem orgulhosamente em criminosos. Se eu puder dar um exemplo, eu acho que eu esclareço melhor. Por exemplo, no caso do julgamento do Eichmann, em Jerusalém, o famoso julgamento, e a certa altura do julgamento ele foi questionado sobre uma eventual falha que ele tinha cometido no processo ali, que ele tinha deixado a desejar na sua tarefa destinada à destruição dos judeus europeus. E naquele momento ele fica indignado. Ele fala: como? Isso não aconteceu. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para fazer. Ele era um cara que se orgulhava da sua competência burocrática na tarefa que lhe tinha sido atribuída, que era de organizar o extermínio. E ele não admitia publicamente que o seu trabalho fosse questionado. Disse, não, E aí existe uma enorme confusão a esse respeito, que é o fato dele dizer: eu estava só cumprindo ordens. Ele nunca disse isso, que só estava cumprindo ordens. Ele disse: sim, eu estava cumprindo ordens e estava zelosamente cumprindo ordens. Eu tenho orgulho de ter cumprido ordens. Então, as pessoas costumam tirar essa frase do contexto para dizer que ele estava lavando as mãos. Ele nunca lavou as mãos. Como nenhum nazista lavava as mãos. A maioria, se não todos, se dedicava àquele trabalho do extermínio, sabendo que estava cometendo um crime, mas, por outro lado, convencidíssima de que era aquilo que a história demandava, por conta de todo um discurso que estava sendo construído desde o século XIX. Hitler não faz nada de novo, ele apenas sofistica um discurso que estava sendo gestado desde o surgimento do ultranacionalismo alemão no século XIX. Essa trajetória que eu faço no meu doutorado, e que aliás está disponível, né, na internet, no site da USP, dá para baixar, para mostrar que assim, não se constrói o holocausto da noite para o dia. Não adianta procurar uma ordem escrita, ela não existe. Isto é consequência da construção de um discurso genocida a partir de uma ideia de nacionalidade totalmente assassina, totalmente exclusivista. Nós só podemos existir se o outro deixar de existir. Essa é a ideia do nacionalismo alemão, levado às últimas consequências pelo nazismo. E isto é o que me atrai mais profundamente no estudo do nazismo.